Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar mais um minutinho. Bem-vindos aí, Luiz Dantas. Everton, bem-vindo. Lucas, bem-vindo, Lucas. Marcos, bem-vindo. Rosângela, Yuri, Poliana. Solicito aqueles colegas que estão como usuário do Zoom, iPhone, usuário, por gentileza, coloque os seus nomes, por favor. Pode se renomear. Existe uma teclinha aí que vocês podem usar, os três pontinhos, está escrito renome, renomear. Por favor, sempre é bom a gente estar com os colegas aqui. Alô, tá, obrigado, valeu. Ok, nós vamos depois, quando iniciarmos, né, os microfones serão retirados para que eu possa conversar e quando vocês tiverem qualquer pergunta, por favor, é só levantar a mão e a gente vai abrir o microfone para vocês também. Ok? Só para que possamos ter uma conversa bem tranquila. Boa noite, Romana, bem-vinda. Daniel, bem-vindo. Jones, bem-vindo também. Boa E noite, você, professor. boa noite, Daniel. Por gentileza, não vai ser uma aula como todo mundo está acostumado, é uma conversa, tá? Então, por favor, se puderem abrir as câmeras, aí eu não converso com a tela tudo em preto e branco, eu estarei com vocês aí juntos, né? Obrigado, Poliana. Tá no plantão? Tô de plantão. Mas muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui. Tá Se não joia. for possível assistir tudo, eu compreenderei porque você está aí no momento do plantão. Obrigado mesmo por estar Tá aqui bom. comigo. Tá Jones, bom. bem-vindo. Você fala de onde, Poliana? Tô em Almenara, Minas Gerais, Minas próximo a Porto Gerais. Seguro. Muito legal. E Divisa Jones, Minas, Porto Seguro. obrigado. Bem-vindo, Jones. Boa noite, Boa noite. Falas da onde, Jones? Toledo, Paraná. Paraná. Muito legal. Muito bom. Luiz Dantas está de câmera fechada, agora vai abrir. Fala de Fortaleza, né, Luiz? Legal a camisa, né? Fortaleza, Luiz João. Conhecido, muito amigo meu aqui. Tivemos Não juntos em sabe vários cursos. Muito bom. Quem puder abrir a câmera, melhor, para a gente poder fazer uma conversa realmente, poder explicar para os colegas que é neuromodulação, certo? Para vocês poderem, então, começar aqueles que ainda não tenham, digamos assim, conhecimento sobre a área, né? Poder entender quanto isso pode ajudar também em qualquer área. Daniel, bem-vindo, Daniel. Daniel. Boa noite, professor. Segue na janta aí, Daniel. Tá muito bom, tá muito bonito aí. Você fala da onde, Daniel? São Carlos, professor. São Carlos, legal. Carlos Massaneiro, colega também, lá de Joinville, né, Carlos? Tamo junto aí. Beleza, Cintia abriu e fechou. Se escondeu, mas tudo bem. Quem puder ficar de câmera aberta, essa é uma conversa mesmo. E tenho colegas aqui que já são alunos meus, estou vendo aqui. Então eles poderão contribuir também para ajudar a gente a fazer uma conversa sobre neuromodulação que seja atrativa para os colegas. Yuri, bem-vindo. Falas da onde, Yuri? Ô, professor, boa noite. Falo de São Paulo, mas sou de Manaus, Amazonas. Tudo bem, mas nesse momento, São Paulo. Estou em São Paulo. Legal, muito bom. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Então, gente, vamos Não, iniciar não. a nossa conversa. A Rosângela está com o co-host, não sei se ela está aqui presente, né? Ela faz parte da equipe, a Cíntia também, vou deixar o co-host com a Cíntia. Se vocês puderem desligar os microfones quando alguém sem querer ligar, né? Tá ótimo, Aí, Sidney. aí a gente vai seguir aqui na conversa, tá bom? Todo mundo pode abrir o microfone a hora que quiser falar, sem nenhum problema, tá? Mas vai acontecer alguns acidentes aqui. Nas aulas que eu dou, os microfones são fechados. Mas hoje é uma conversa, então os microfones estarão abertos, justamente para a gente poder fazer uma conversa, tá bom? Quando alguém estiver falando, a gente vai ouvir essa pessoa, vai abrir o seu microfone e vai poder perguntar, vai poder colocar, vai poder contribuir, vai poder compartilhar, ok? Então vamos novamente, todos muito bem-vindos, né? Meu nome é Sidney Stray, eu dou cursos de neuromodulação, eu sou aqui do Sul. Dizem que eu tenho sotaque do Sul, eu não sei, tá?
mas de vez em quando eu falo algumas coisas que me caracterizam mesmo, tá bom? É, Comecei a dar aulas sobre neuromodulação em 2019, portanto, um ano antes da pandemia, né? De lá para cá foram mais de 100 aulas, eu parei de contar nas centésimas, fazem 2 anos que eu não conto mais os cursos que dei, foram mais de 100 cursos. Mais de 1.000 alunos também, parei de contar no milésimo, também já fazem 2 anos, tá? Então, hoje temos alunos aí de Dubai, temos alunos que fazem a pós, temos alunos de Portugal que fazem a pós, do Uruguai, enfim, e do Brasil, obviamente, né? De todas as regiões, que são meus alunos ou de algum curso ou da pós-graduação, mas tudo envolve neuromodulação. Então, é isso que eu quero trazer hoje para os colegas que querem conhecer o que é neuromodulação. Porque, por incrível que pareça, nós médicos não sabemos o que é neuromodulação. Não há essa cadeira ou essa disciplina em nenhum momento do curso de graduação. E isso é o que está sendo atualmente das técnicas mais resolutivas que nós temos acesso. Resolutivas em termos de tratamento, recuperação do paciente, seja ele fibromialgico, seja ele síndrome do complexo regional, seja ele com sequela de AVC, seja ele pós-cirúrgico, pré-cirúrgico, todos se beneficiam com neuromodulação. Quando é que não vai haver benefício com a neuromodulação? Quando houver um dano estrutural que a gente não vai conseguir trazer para cura. Mas mesmo com dano estrutural, como por exemplo uma artrose de joelho, uma artrose de quadril, nós conseguiremos melhorar o paciente em muito, a ponto de eles perguntarem depois se fazem ou não a cirurgia. Um caso recente em São Paulo, que eu estive dando um curso agora em março, uma senhora com uma artrose dos dois, bilateralmente, né, com pouca mobilidade, uma dor 10 em 10, hoje está sem dor, tem recomendação cirúrgica, porque a limitação é muito intensa, mas ela se questiona agora. Eu estou sem dor, e antes eu via 1 ano, 2 anos com dor muito forte. Será que ela já é uma pessoa de idade, né? Será que para ela vai ser benéfica a cirurgia? Eu acredito que ainda será, mas agora, pelo menos, aquilo que era insuportável está totalmente suportável, não tem dor, e é essa resposta, esses retornos que nós temos com neuromodulação. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. E eu gostaria que vocês perguntassem mesmo, tá? Para a gente poder fazer uma conversa. Se quiserem depois colocar no chat uma doença, trata isso, eu posso responder. Fica mais fácil, fica mais dinâmico. Pode ser da área de vocês ou de outras áreas também a pergunta. Fiquem bem, bem, bem à vontade. Quero que vocês se sintam em casa. É assim que os meus cursos são também. Os meus alunos se sentem em casa, né? Como o Daniel, por exemplo, está em casa, ele está na casa dele lá jantando aqui. Nós estamos todo mundo com fome, olhando o Daniel jantar. Fica aí, Daniel, tá tudo bem, tá perfeito, tá? Como você estiver aqui, tá bom. Tá a Poliana no plantão, tá alguém de repente fazendo academia, tá aqui, tá tudo funcionando, tá, gente? É assim que são os cursos. Funciona como você estiver aqui, tá bem? Então, ninguém sabe, eu pelo menos não aprendi na faculdade, tudo que eu ensino hoje, a maioria das coisas eu não aprendi na faculdade. A maioria das coisas eu não aprendi na faculdade. E os colegas que me acompanham, eles também não aprenderam na faculdade. E a gente vai construindo um conceito, vai construindo uma metodologia e todo mundo sai ganhando com essa metodologia. Por quê? Porque ganha porque consegue resolutividade, ganha o paciente porque consegue melhorar as suas limitações e as suas dores, e, obviamente, o colega ganha financeiramente também, porque quando um paciente resolve a sua dor, ele vai colocar, hoje em dia com a internet, né? Ele coloca nas suas redes sociais aquele ganho que ele teve. Por quê? Porque na maioria das vezes ele já trata com vários médicos, 12, 10 médicos, e ninguém conseguiu o êxito, e de repente alguém que aplica a técnica corretamente, né? Consegue mudar a qualidade de vida daquela pessoa, consegue trazer ela de volta para a funcionalidade. Acho que tem alguém com um microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui já para poder segurar. Aqui, já segurei. Muito bem. Então,
eu tenho vários cursos, mas hoje a ideia é esclarecer sobre neuromodulação. Como é que isso funciona, gente? Como é que as coisas acontecem? Nós todos, o que eu vou dizer é óbvio e todo mundo sabe do que eu vou dizer, mas só relembrando algumas coisas, né? Nós somos conectados por vias nervosas. Nós temos na periferia, né? Nós temos na periferia áreas que são receptores de estímulos, estímulos que são do ambiente ou estímulos que são internos, estímulos nossos, né? Tu quer fazer alguma pergunta, Cíntia? Vi que tua mão está levantada. Eu queria falar da minha experiência de uma consulta que eu tive com você, que eu sentia dores com meu intestino irritado. Incrível, foi incrível. Numa consulta, as minhas dores, elas pararam em uma consulta só e eu fiquei impressionada. É um testemunho que eu queria falar a respeito, porque realmente foi incrível. Obrigado por trazer. Então, eu vou aproveitar o teu exemplo para já falar alguma coisa. Pode ser, Cíntia? Sim, Não te importa? Então, pode assim, falar. só para o pessoal ter uma ideia da neuromodulação. Tu tem, não precisa revelar a tua idade hoje, tá? Mas tu tem essa dor há muito tempo, né? Desde a infância. Eu tenho problema de intestino desde a infância, mas se Desde- agravou no último ano. No último ano piorou, que eu comecei a sentir dor. Tá. E você estava presente num curso em São Paulo, eu atendo pacientes no curso, tá? Foi. Então é um curso que eu dou só com pacientes, explicando a técnica para os alunos que fazem parte do curso. E você estava lá, fez essa revelação de que estava lhe incomodando, e eu atuei com neuromodulação. E hoje, e faz quanto tempo isso, Cíntia? Faz pouco tempo que eu me lembro você no curso. Faz um mês, foi no Um início do mês passado, né? março. E Foi de um mês para março, cá início de você março. não teve dor. Não, não tive mais dor. Nossa, era uma dor que me atrapalhava de trabalhar. Era uma irritação, eu sentia muita irritação. E depois disso, não sei, foi uma mágica, assim. Eu falei, meu Deus, o que que Não, não. aconteceu? Costumam chamar a gente de bruxo, mágico e muitas outras coisas, mas não é mágica, Bruxaria. é só neuromodulação, tá? Inclusive, as pessoas fazem isso. O que que tinha nessas agulhas? Porque a gente usa agulhas de acupuntura para fazer, ou eletrodos. E muitas vezes as pessoas perguntam: o que que usou nessa agulha? Que remédio tem aí? E não tem nenhum remédio, não. Tudo é que nós trabalhamos é com raciocínio em localizar o que não está funcionando. E isso que é o mais importante. Obrigado, Cíntia, por trazer isso então, tá? Obrigada. Eu vou agora continuar aqui, depois, se no final o pessoal quiser perguntar para a Cíntia, por favor, fica à vontade também, tá? Então, a Cíntia trouxe um exemplo muito bacana. Obrigado, Cíntia. Eu não esperava que você ia levantar sua mão para fazer isso, porque a Cíntia é da minha produção também. Como eu estava em São Paulo dando um curso, a Cíntia foi lá com essa queixa, a gente atendeu. Ok, obrigado por trazer. Então, gente, deixa eu fazer uma pergunta para a Cíntia de novo. Tu já tinha ido a médico por causa dessa dor, com certeza, né? Ah, fui para médica, eu já fui internada, já aconteceram muitas coisas e muitos remédios e fibras, todos os tipos de fibras que imagina. Foi assim, eu venho nessa luta já há muito tempo. Muito bom. Quando eu estiver em São Paulo de novo, vai fazer sua nova consulta lá para a gente poder fazer novamente, tá? Dar um reforço Obrigada. nisso. Mas então a neuromodulação, o que que acontece no nosso corpo, né? Nós temos muitos receptores. Nós temos receptores na pele, nos nossos receptores. Nós temos receptores internos também, nos nossos receptores. Nós temos termorreceptores, quimorreceptores. Nós temos a retina, né? Onde nós recebemos a luz e a luz é transformada em potencial de ação e vai lá no córtex. Nós temos a questão da gustação, nervo facial, glossofaríngeo. Nós temos a questão do olfato. Enfim, tudo que nós percebemos é levado ao córtex. Porém, a gente não está prestando atenção no que está recebendo. Nós não estamos pensando, agora eu estou vendo a imagem, a cor é amarela. Tudo está acontecendo automaticamente. Então, o nosso córtex, ele está recebendo toda essa informação e
fazendo o processamento delas e respondendo àquelas que precisam responder. Todo mundo está sentado na cadeira agora, mas ninguém está pensando que está sentado na cadeira. Quer dizer, menos a Poliana que está em pé lá no plantão, tá? Mas então, assim, a gente tem os nossos receptores ali na questão da propriocepção atuando, que são a sensibilidade profunda, os feixes grácil, o feixe cuneiforme, estão mandando informações a nível cerebelo e também para córtex, né? Onde as coisas estão acontecendo sem nós percebermos, e muitas vezes nem vai até o córtex, a própria medula faz a resposta, tá? Então nós temos as percepções da periferia do nosso corpo, vão para a medula através dos nervos, gânglios que temos ali na periferia, vão se dirigir ao córtex, e do córtex também vai passar por esta medula, vai chegar no hipotálamo, vai vir do hipotálamo, no tálamo, vai vir do tálamo e vai chegar ao córtex. E lá no córtex é que vai começar a haver alterações, e a gente chama essas alterações de neuroplasticidade. Se a gente quiser ter uma habilidade, vamos supor, tocar um instrumento, nós temos que treinar para ter essa habilidade. Aí nós chamamos de neuroplasticidade adaptativa. Nós estamos tocando, dedilhando, nós estamos olhando para o instrumento, então estímulo visual, nós estamos escutando o que nós estamos fazendo, nós estamos cantando, também estímulo motor na boca, estímulo auditivo, enfim, são todos os estímulos que se juntam nesta rede neural, que são 10 trilhões de conexões, nós temos 86 bilhões de neurônio e 10 trilhões de conexões, que começam a se modificar e começam a se moldar para aquilo que a gente está treinando. Isso é muito simples de entender. O que é difícil de entender é que, quando nós temos uma disfunção em alguma parte do corpo, no caso, já que a Cíntia falou, vou citar o caso dela, na questão abdominal, ela tinha ali estímulos que estavam alimentando o córtex com esta dor. Com isso que o córtex interpretava como dor. Fazendo neuroplasticidade agora mal adaptativa, deixando ela desconfortável, problemas de constipação, acredito, problemas de distensão abdominal, acredito, problemas de dor, incapacitante até para o trabalho. E isso, a longo prazo, altera também o humor. Então, com certeza absoluta, vem depressão, ansiedade, raiva, muitas coisas. Então, a maneira, essas conexões que existem no córtex, essas redes neurais no córtex, vão se moldando e vão ativando áreas que não deveriam ativar. Por que que o intestino deveria ativar a área das emoções? Agora, a dor, sim, porque a dor alterando a frequência cerebral daquele local onde está recebendo aquele estímulo, alterando a frequência, há uma disritmia tálamo-cortical, assim chamamos, e essa disritmia tálamo-cortical altera o sistema GABAérgico, que é o sistema segregador de áreas. Então, ficando impreciso o cérebro, começa a ativar áreas que não deveria, como da emoções. Então, uma dor crônica sempre pode ter esta possibilidade. E a maioria das dores crônicas a nível músculo-esquelético geram esse tipo de fenômeno, de ativar áreas de emoções. 60% pelo menos, tá? Então, a nível de dor crônica, vai acontecer muitas coisas. Isso é o caso, isso explica a fibromialgia. Quem é fibromialgica não é alegre. A longo prazo fica triste, fica deprimida, como qualquer dor. Mas a fibromialgia, ela tem também um sistema simpático, tem uma desautonomia associada, ativando o ar, desativando o ar, tudo fica hipofuncionante. E quando você consegue buscar o que não está funcionando no corpo da pessoa, e a partir daí dar um estímulo terapêutico, que seria a neuromodulação, você está na periferia. Mas, na verdade, esse estímulo está chegando aonde? No córtex. Então, você está trabalhando, na verdade, o sistema nervoso central. É por isso que o nome chama-se de neuromodulação. E periférica, porque lá, no caso, pode ser top-down, pode ser bottom-up. Bottom-up, pela periferia, a gente consegue ajustar o córtex. E o top-down é que se a gente usa uma magnética transcraniana ou uma elétrica transcraniana, né, um TDCS ou TME, aí nós estamos no córtex. Mas vejam, a cereja do bolo é a neuromodulação periférica.
Eu dou nos cursos também, na pós também, as duas, TDCS, TME. Isso acontece nos cursos como pós-graduação, que são 18 meses. Mas a cereja do bolo é a periférica. Por quê? Porque o TDCS e o TME está atuando aonde? Aonde é uma consequência. Consequência do quê? Dos estímulos percebidos na periferia. Por exemplo, se você tem um entorse de tornozelo, um braço quebrado, esse estímulo está chegando no córtex pela periferia. Portanto, o problema, na maioria das vezes, não está no sistema nervoso central. Aqui é uma consequência. O cérebro, ele se adapta, ele se molda de acordo com os estímulos que ele percebe, que ele recebe. Portanto, muitos colegas equivocadamente, e vou repetir, equivocadamente, quando a gente começa a conversar, olha, a neuromoduladora periférica, não, eu só trato com o sistema nervoso central. Está deixando de ser assertivo pela periferia ao sistema nervoso central. Porque quando você está fazendo a neuromodulação na periferia, você está indo direto se aqui for a disfunção, você está indo direto aonde ocasionou todo o transtorno das redes neurais, dos 10 trilhões de conexões, ou 20, ou os milhões de conexões que estão relacionados a esta disfunção. Por isso que a periferia é a cereja do bolo. A periférica é o que realmente faz a diferença. E as outras são maravilhosas também. Só que uma coisa é trabalhar na consequência, outra coisa é trabalhar na causa. A resposta é muito diferente. Muito diferente. Ok? Por exemplo, você tem uma dor no ombro. Nós aprendemos na graduação, todo mundo aprendeu na graduação, e eu também. Tá com dor no ombro, examina o teu ombro, faça os exames todos ortopédicos necessários, solicita um exame de imagem, começa por, de repente, uma ecografia. Ah, não consegui ver nada, vou pedir para agora uma tomografia, depois ressonância, enfim. E aí detecto ali uma lesão no supraespinhoso. Ótimo, já sei o que o paciente tem. Isso nós aprendemos na faculdade. Só que o que nós não aprendemos na faculdade? Que, na verdade, esse supraespinhoso se lesionou por disfunção de outros músculos à distância, e por isso ele ficou trabalhando com mais gasto energético, porque o húmero não estava bem posicionado em relação ao acetábulo na escápula, porque a escápula estava fora de posição. Ou seja, então os estabilizadores da escápula são os músculos que provavelmente estão em disfunção e não vão aparecer exame de imagem nenhum, que levaram o supraespinhoso a se lesionar. Portanto, ficar olhando para cá e tratar aqui pode não resolver o problema. Quantos de vocês, colegas médicos que estão aqui conversando comigo agora, já tiveram um paciente com dor no ombro e vocês trataram com tudo o que sabiam corretamente, mas o paciente continua com dor no ombro? Quantos casos vocês já viram disso? Ou quantos casos vocês já receberam no consultório de vocês com isso? Por que não resolveu? O procedimento foi perfeito. É porque o problema ainda persiste. Só que não é ali. Ali é uma consequência. Claro que aqui tinha disfunção, não tenha dúvida. Mas você tem que tratar aqui? Sim. Mas tem que tratar o lugar que gerou esse processo. E às vezes é um processo que iniciou lá na perna. Portanto, se vocês não forem resolver isso no lugar certo, vocês não têm chance de curar o paciente. Porque as redes neurais todas estão relacionadas. Qual o estímulo que está chegando aqui ainda? Da disfunção original. Então, está mantendo fora da posição adequada a estabilidade, digamos assim, do húmero no acetábulo. Está instável, não está na posição mais funcional. E a neuromodulação periférica faz exatamente isso. Nós ensinamos a buscar o local que precisa ser neuromodulado, que vai fazer a correção no córtex. E a partir daí, nós começarmos a trazer funcionalidade novamente para o paciente. Mesmo uma dor no ombro, já tratei muitas e muitas dores no ombro, quem participa dos meus cursos presenciais presencia isso, sem colocar absolutamente nada nos ombros.
só corrigindo as alterações, verificando onde é que elas estão e fazendo a neuromodulação no lugar que realmente é o local onde se originou todo o processo. Assim é a fibromialgia. Por isso que o pessoal... Gente, quem é que já teve paciente com fibromialgia no consultório? Eu não estou perguntando agora para os alunos da neuromodulação, tá? Porque eles têm um... A neuromodulação é assim, ó. É uma vida antes da neuromodulação com o médico e uma vida depois da neuromodulação com o médico. Porque o que eu falo agora aqui, quem é que já não teve... Eles vão dizer, já resolvi fibromialgia. Por quê? Porque eles agora sabem procurar aonde é o problema. Então, toda fibromialgia, né, nós temos como tirar a paciente da sua dor na primeira sessão. Sim, na primeira sessão. Claro que não curou na primeira sessão. Depois precisa fazer a continuidade do tratamento, porque nós temos uma neuroplasticidade mal adaptativa criada aqui. Então nós precisamos agora dar vários estímulos, várias sessões, para trocar o estímulo agora para a funcionalidade. E no momento que está funcional de novo o estímulo, aquilo que gerou todo o processo de fibromialgia, nós conseguimos resolver. Quantos de vocês, colegas, já tiveram na sua frente uma síndrome da dor complexa regional? Os nossos pacientes da síndrome da dor complexa regional ficam sem dor depois de algumas sessões. Sem dor. Na primeira já sai sem dor. Depois a gente faz o tratamento e ajusta. Nós estamos agora montando trabalhos para poder publicar, tá? Sobre todo esse processo. Mas é isso que nós estamos trazendo agora. E nós temos hoje no Brasil a primeira turma da pós tinha 145 alunos, 135 alunos, a segunda 145, a terceira turma vai começar agora. Nós temos já formados no Brasil 200 e tantos médicos com neuromodulação completa, curso completo, que é esse curso que a gente está falando. Mas a periférica é a cereja do bolo. Você pode já fazer milagres, e muitos milagres, somente com a periférica. Tá? Somente com a periférica. Mas depois você vai trazendo mais conhecimentos e vai se tornando cada vez mais upgrades, né? Nós temos no Brasil hoje, para quem não sabe, 576 mil médicos ativos, ok? Nós tivemos, em 1990, na época, então 30 e poucos anos para cá, o acréscimo de 338% no número de médicos. Em 1990, éramos 137 mil. Hoje temos 576 mil médicos. Naquela época, a população era... Deixa eu ver se eu lembro agora de cabeça. Eu sei que nós estamos em 213 milhões agora. Eu sei que a população aumentou 42% e o número de médicos 338% no mesmo período. Nós temos um acréscimo de 5% de número de médicos ativos por ano. Isso significa que daqui a 10 anos teremos 1 milhão de médicos ativos. Por quê? Porque nos últimos 10 anos nós tivemos o acréscimo de 190 escolas médicas, enquanto que nos últimos 100 anos nós tínhamos 189. Nos últimos 10 anos tivemos mais escolas médicas que nos últimos 100 anos criadas. Nós temos 300, agora eu não sei o número exato de escolas médicas, mas 380 e poucas, 388 se não me engano, enquanto que a Índia tem 600 escolas médicas. Só que na Índia é 1 bilhão 400 milhões de habitantes. E no Brasil são 213. Se nós fizermos a proporção população, nós temos mais escolas médicas que a Índia. Então, a tendência é o mercado ficar cada vez mais difícil. Quem é que vai sair desse mercado com alguma coisa? Quem tiver algo para realmente modificar a vida do paciente. Porque senão serão todos colegas, infelizmente. Cada vez o ensino é pior, ou alguém discorda disso, alguém acha que o ensino está melhorando da medicina. Muito pelo contrário, né? Está cada vez pior, ok? Então nós temos a qualidade médica do Brasil está piorando cada vez mais. Quando eu saí da faculdade, há 30 anos atrás, 31, eu escolhia o plantão que eu queria fazer e o preço que eu queria cobrar pelo plantão. Hoje, não tem plantão para ninguém. E os preços é menor do que eu ganhava há 30 anos atrás, provavelmente, tá? Eu não faço plantão há muito tempo. Então, colegas, a tendência é uma piora muito grande
da saúde, pela formação que nós temos, atualmente. Porém, nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é justamente começar a olhar para o nosso córtex e chegar pelas vias à correção do que o córtex captou de estímulos na periferia, seja ele disfunção, seja ele funcional. Então, a neuromodulação é um estímulo terapêutico, que nós fazemos a correção da disfunção. Portanto, a gente ajusta as redes neurais. E isso é muito mais poderoso, por incrível que pareça, do que um tratamento direto no córtex. Porque você está tratando o córtex, a modificação. A modificação é o estímulo que veio da periferia. Se continua a periferia em disfunção, o estímulo tende a permanecer. Então, melhor aqui, mas não cura. Melhor aqui, mas não cura. Melhor aqui, mas não cura. É por isso que a neuromodulação periférica é a cereja do bolo. Para mim, seria muito melhor eu dar curso de TME, e eu tenho curso de TME também. Só que o aparelho custa 200 mil quase de TME. Enquanto que a neuromodulação periférica, que é o melhor custo-benefício, o mais caro é 5 mil reais com os acessórios. O mais caro. Então você tem a cereja do bolo, um custo-benefício. O custo-benefício para o paciente e para você é muito melhor. E a resposta é muito melhor. Claro que tem situações no córtex que o TME é melhor. As doenças psíquicas, por exemplo, sim, não tem dúvida. Porque nem tudo você consegue chegar até o córtex pela periferia. Mas aquelas que são de origem musculoesquelética, sim. Aquela depressão de origem musculoesquelética, sim, você consegue. Ok? Então, a gente mostra tudo isso. Qual é a melhor ferramenta para ter determinada coisa. Mas a grande maioria das doenças, por exemplo, gastrite. Os nossos pacientes neuromodulação não tomam mais omeprazol, a gente faz essa correção. Cirurgias pós-operatórios cirúrgicos, sem dor praticamente. Tá? E a preparação da cirurgia, pós-operatórios muito melhores, muito mais respostas mais rápidas, recuperações mais rápidas, retorno mais rápido. Tudo por quê? Porque nós estamos trabalhando as disfunções. Ok? Gente, são 20h30, eu não quero me estender muito, eu quero responder algumas perguntas, tá? Perguntem, fica à vontade, faça no chat se não quiser abrir o microfone, mas todos podem abrir o microfone para perguntar agora, tá, gente? Professor, Oi, Roberto. como é que Ah, o está? Roberto é o aluno que vai começar após agora em abril. Com E tu muito estava no prazer, curso presencial comigo. exatamente. E eu sou um exemplo de como a gente deve perceber as disfunções musculares, professor. Qual é a Eu, tua tive área? Começa cultura- aí. eu sou ortopedista. Ortopedista. É, E e também pós-graduado em regenerativa, né? isso. Tecidual. Então é isso que eu queria lhe parabenizar por estar agora fazendo parte do CERT. Lá com o doutor Renato. Ó, uma grande aquisição. Eu parabenizei lá. A neuromodulação vai complementar o curso de regenerativa. Mas o meu caso, lembra? Eu rompi os dois supraespinhosos. Então, é uma lesão da estrutura, é verdade. Então, eu fiz PRP, foi feito aspirado de medula, mas não foi me explicado a disfunção do serrátil, dos estabilizadores da escápula, que eu fiz com o senhor lá. Inclusive o ligamento amarelo, que para mim foi a surpresa. Comecei a sentir as formiguinhas que eu só sentia o leão aquele, das suas Uhum. dicas lá, né? Só que interessante as suas dicas, né? A pessoa melhora, mas tem que voltar para a sessão. Porque a neuroplasticidade já existe. Uma Sem lesão de dúvida. anos tem que tirar, tem que fazer o tratamento agora para trocar o Exatamente. estímulo Pois é. Então, assim, terapêutico. eu vou fazer a sua pós com muito respeito e admiração, mas eu não tenho equipamento, não tenho agulhas, não tenho absolutamente nada. Então E eu tenho que compra. começar de alguma maneira. Pois é, justamente, né? É. Como é assim, ó, eu sou ortopedista, faço cirurgia de ligamento cruzado, manguito rotador, mas eu estou indo mais para essa parte e preciso da disfunção. Eu trato da dor, eu não trato de osso quebrado, as pessoas me procuram com dor. E eu dava analgésico, fazia bloqueios, mas agora eu tenho a neuromodulação. E eu tenho que me dedicar para isso. E a neuroanatomia, suas aulas são fantásticas, né? Nos fazem ver essas sintonias que deve ter o pé plano valgo com a dor no ombro. Eu jamais tinha percebido isso.
Então, que fantástico. Vou fazer a sua pós muito bem, mas o que eu preciso é começar a fazer também. O que que o senhor Claro, acha? acho que sim. A Roberto, ele fez um curso comigo chamado Anatomia do Tratamento da Dor com Neuromodulação Periférica, que esse curso é baseado na disfunção muscular. Tudo que nós aprendemos na faculdade, sempre que nós pegamos um livro qualquer, que você pega um livro qualquer sobre músculo, você vai ver a função muscular. E eu trouxe um olhar diferente para o músculo, olhar através da disfunção. Porque quando o paciente vem para nós, ele não vem dizendo o que está funcionando, ele vem dizendo que o que não está funcionando. Então, com aquela queixa, você tem que associar quais músculos fazem parte desse tipo de situação. E é lá que eu tenho que ir. Por isso que não é a dor que a gente busca tratar. Porque o local da dor é onde o paciente se queixa, é uma consequência. A disfunção é outro lugar que a gente precisa procurar e acertar e ser assertivo para poder tratar. Tanto é que você tinha rompimento dos dois manguitos rotadores, né? E É, consequência isso é alterações. Onde eu tratei você não foi nas pernas também? também, Pois justamente. é, Foi ajustando só lá lá para embaixo. curar aqui. E aí eu disse, poxa, mas agora eu vou oferecer meu corpinho para a ciência. Mas que maravilha, porque eu saí diferente. Inclusive, eu não sentia os pés, a parte do antepé, e eu passei uma noite assim, sentindo coisas Voltando a sentir. extrasensoriais, assim. Porque E nós é estávamos restabelecendo as funções das vias. perfeitamente, Exatamente isso. perfeitamente. E é E isso que é a neuromodulação, é restabelecer funções. que maravilha. Eu estou muito contente. Vamos seguir em frente. Vamos seguir juntos. Boa. Boa. A Romana está com a mão levantada. Romana? E temos também pergunta no chat, professor. Ah, sim. Vamos olhar depois do chat, sem problema. Fiquem aí. Não saiam. Oi, professor. Oi, Romana. Para quem não me conhece, eu sou a Romana, eu sou pediatra. Eu estou começando a me especializar e estudar a partir de neurocomportamento da pediatria. Então, autismo, TDAH e a minha área de maior interesse é a superdotação. Se o senhor puder falar também, falou que para a parte comportamental, eu conversei com a Luciana Barberino também no sábado, ela falou que a transcraniana acaba sendo um pouco mais indicada, mais eficaz. Mas dentro dos meus estudos mais recentes, né, dentro desse universo, eu entrei em contato com a síndrome da deficiência postural, dos estudos do Dr. Orlando, de Portugal. E pelo que o senhor falou agora, me remeteu muito a isso, né, que tá ligado à propriocepção, ele faz muito ajuste visual, mas também ajuste por pesos dentários, enfim, da propriocepção da pessoa com dor crônica, enxaqueca e simulacro de fibromialgia. Eu acho que Tudo seria só uma isso, diferença de tratamento, será? tudo isso nós ensinamos na pós, Uhum. tá? Porque a gente não sabe de algumas coisas. E a gente vai descobrindo depois. A ATM é a propriocepção, tá? A ATM. E é inervado pelo trigêmeo. Então, o trigêmeo que está ali, o trigêmeo é o maior núcleo que nós temos sensitivo no nosso tronco cerebral. Ele vai desde a medula até o mesencéfalo. Ele faz conexões com quase todos os pares cranianos, tá? E, obviamente, com vias que passam por ali. Por exemplo, fora os meus alunos, né? Fora os meus alunos, a ATM, ela faz parte, né, do que a gente chama de distúrbio cérvio-crânio-mandibular. Então, a ATM pode levar a uma má oclusão, como pode levar a problemas no masseter, no músculo da mastigação, que são músculos relacionados à linha profunda anterior, que são músculos relacionados ao core, ao equilíbrio, portanto, chega nisso que tu está falando. E também nas primeiras vértebras cervicais, onde temos músculos ali com os maiores densidade de fuso muscular, programa de músculo, que são os suboccipitais. Esses suboccipitais são os pequenos músculos que têm 36 fusos por grama de músculo e eles coordenam toda a estabilidade da coluna vertebral. Então, onde isso se relaciona com o que tu está falando? Tem muita coisa a ser descoberta. Então, por exemplo, os nossos olhos. Ele trabalha muito com a parte visual mesmo, né? A deficiência postural corrigida pela Ó, lente prismática. olha o que eu vou te dizer agora. Exatamente, eu vou chegar nisso. Os nossos olhos,
O movimento ocular posiciona a coluna. Sabiam disso? Sim, o senhor fez até um teste e, enfim, tem muito disso também nos testes dele para diagnóstico. Eu só achei interessante quando o senhor estava falando de neuromodulação e tudo, que ele faz esse ajuste através das lentes prismáticas para ajuste posicional da musculatura ocular e tem que ser uso mais contínuo para fazer exatamente essa neuromodulação que ela é recorrente, né? Você Então, volta ao padrão patológico anterior. exato. Então, gente, para quem não é meu aluno, a Romana já viu isso aí. Vamos fazer um testezinho para vocês entenderem o que eu estou falando. Peguem os seus polegares. Peguem não. Coloquem aí à vista seus polegares. Coloque os seus polegares na região occipital, logo abaixo do osso, na parte, digamos assim, macia, logo abaixo que sai do occipital, aperte o seu polegar ali. Estão apertando, gente? Isso. Agora, estão sentindo a parte. Tem que ser com as duas mãos, Cíntia. Com uma mão não vai funcionar. Entende? Agora, assim, ó, com a cabeça parada, sem movimentar a cabeça, movimente apenas os olhos para os lados, para um lado ou outro, para cima e para baixo. E observem o polegar de vocês, o que que vocês sentem aí. Johnny, sentiu alguma coisa? Eu senti quando girava a mirada para o lado direito, tipo mais pressão desse lado no polegar, no Você polegar. sentia movimento no seu dedo do Isso, músculo? isso. Sentiam também, Eduardo? Sentiu, Yuri? Então, Senti. o movimento ocular, movimentos suboccipitais, e eles organizam eles são responsáveis pela linha posterior de estabilidade da coluna. Tá? Então, é disso que eu estou falando, dessas conexões que a gente não aprendeu na faculdade. E como a gente consegue trazer o paciente de volta. Nós conseguimos tratar patologias oculares pela neurulação periférica. Imagina no córtex, claro que a gente chega lá, claro que a gente ajusta. Tá? Então, isso é nova medicina. E isso vai ser transformador. Eu digo, sem medo de errar, eu já estou com alunos fora do país. Dubai tem aluno na pós, Portugal tem na pós. Aquele aluno, aquele médico que quiser permanecer no mercado em 5 anos, vai ter que passar por alguma coisa parecida disso aqui. Ok? Porque é isso que está resolvendo os problemas que nós, teoricamente, não resolvíamos até agora. Nós estamos resolvendo. Eu atendi em Belo Horizonte, os cursos que eu dou presenciais, eles só atendimento ao paciente. Eu atendi em Belo Horizonte um médico, um paciente, que foi. Me trouxeram um médico que estava no curso, trouxe ele como paciente. Ele tinha tido, há um ano e meio atrás, uma parada cardíaca. E demorou para ser restabelecido os batimentos cardíacos. Ele veio com sequelas graves. Ele não conseguia se manter. Ele era equilibrado por duas pessoas, a esposa e a filha, ali chegando a mim no curso, tá? Para ser neuromodulado. 30 e poucos anos, há um ano e tanto, já estava aposentado por invalidez, mal conseguia parar em pé. Eu fiz a neuromodulação, ele conseguiu se equilibrar. Imediatamente conseguiu se equilibrar. O colega que estava lá, eu disse, segue fazendo, porque a gente precisa dar mais estímulos aqui. Isso foi em agosto. Em outubro, o colega me liga dizendo que o médico estava pedindo a desaposentadoria. Ele pedindo, porque já estava em condições de voltar a trabalhar com o tratamento neuromodulatório. É disso que eu estou falando, gente. É coisas assim que nós conseguimos mexer, tá? Poderosas mesmo. Então, eu vou responder umas perguntas do chat aqui que tem. Dor no neuroma plantar. A dor, sim. Você consegue tratar a dor facilmente, tá, Isaac? O neuroma, a gente não vai tirar porque é um dano estrutural, ok? Mas a dor você consegue. Você consegue tratar, por exemplo, um joanete, um hálux valgo. Tira a dor totalmente. E da cirurgia pós-cirúrgica é sem dor, com neuromodulação. Cirurgia plástica de mama submandibular, submuscular é sem dor no pós-operatório, tá? Com a neuromodulação. Porém, o dano estrutural do neuroma não é tirado.
Então, tem que ir mantendo o tratamento para ficar sem dor, tá? Outra pergunta que tem, como tratar a síndrome do membro fantasma? Muito simples com a neuromodulação, muito simples mesmo, tá? Quem que perguntou? Hélio. Acho que o Hélio deve estar aqui, deixa eu ver, onde é que ele está? Não enxergo aqui. Acho que o Hélio não está mais. Ele deixou a pergunta. Mas, enfim, sempre a gente vai procurar saber a disfunção. Então, o membro fantasma, o paciente também vai referir disfunção, porque é o córtex que está percebendo. E aí você vai ajustar a disfunção que gerou esse problema, tá? Para nós é muito simples de resolver. Talvez vocês pensem assim, pô, como resolver um problema fantasma? Porque nós temos que pegar a via que leva a informação. Então, a gente faz uma ajuste nesta via para que ela possa perceber que aquela parte não existe mais. Ok? Maneira simples de responder. Seria isso, para membro fantasma. Mas eu estou aqui esperando por mais perguntas, gente. Estou à disposição de vocês mesmo. Eu tirei o tempo hoje para cá para poder trazer para vocês a neuromodulação e tirar as Doutor, então dúvidas. fala para mim, por favor, da parte psiquiátrica e de comportamento. Pois é, olha só. Gente, vamos supor assim, Romana, olha só. Isso que eu vou te falar, eu vou falar no curso que eu vou dar quinta-feira, tá? Que é um outro curso. Eu não sei se alguém aqui que está presente vai estar nesse curso, que é um outro curso que a gente faz. Tu imagina, Romana, uma criança. Tu desapareceu, Romana, tu tá aí ainda? Não, Meu tudo celular bem, tá sem só pra... bateria, eu não tô conseguindo ficar com ele aqui em pé comigo. Tá, tu consegue um carregador aí pra tu não perder Sim. a Não, eu tô conversa? escutando, eu só não Ah, fico. Só que o celular fica deitado pro teto. senão eu vou responder e tu não tá presente, fica ruim. Não, tô escutando. Então tu imagina, Romana, rapidamente assim, uma criança aos 3 anos de idade, tá? Uma criança, um ambiente que é uma festa de noite e tal, e você, tá todo mundo distraído, conversando, mas você percebe uma criança correndo em direção à piscina, mas ninguém tá vendo, só você. Todo mundo tá distraído lá. Você tá, vamos supor, a uns 50 metros daquela criança, e a criança tá indo em direção à piscina. A criança de 3 anos não sabe o perigo que tá correndo, não é verdade? Ela tá vendo aquela água bonita lá, colorida, iluminada, ela vai lá ver o que que é, curiosa, né? Ela não sabe o risco que está correndo, ela não veio com essa informação no seu hardware. E se ela chega lá perto da piscina, a tendência é que uma tragédia possa ocorrer. Beleza? O que que a Romana faz? Fica assistindo? Hein, Romana? O que que tu faz? Fica assistindo a criança ir lá? É, ou se não dá tempo de correr, você grita, né? Não, Pra tentar você parar a vai sair a mil criança. atrás daquela criança, porque a criança está distraída também, Sim. entende? Tem barulho da festa, ninguém está ouvindo isso. É, ou você corre atrás, enfim. Você vai correr, 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 mas você não, aquela criança não sabe quem você é, tá? E você chega assim, oi, fulana, tudo bom? Olha, a piscina vai. Não, você chega lá para fazer uma atitude, a criança está em risco, não é verdade? Uhum. O fato da história é que a criança está em risco e pode ter uma tragédia se você não fizer alguma coisa. Só que o que a criança percebe não é isso, ela nem sabe que ela está em risco. Ela percebe alguém chegando, braba perto dela, enfurecida perto dela. Então, o que que ela interpreta? Ela interpreta uma coisa ruim desse ato. Mas não o fato dela estar em risco e ficar agradecida para você o resto da vida que você salvou ela. Ela fica registrado este momento. Isso registrou no hardware. Esse foi o estímulo que chegou, que o cérebro gravou. A partir daí, que isso é registro que ficou, várias situações na vida dessa pessoa, ela vai crescendo e vai chamar esse gatilho. Ela não vai lembrar da situação, mas aquilo vai ligar as conexões, redes neurais, que vão fazer ela se sentir não bem. E isso pode ser que afete o relacionamento dela, pode ser que afete o emprego dela, pode ser que afete algo na saúde dela. Como na Cíntia, por exemplo, foi na barriga, uma dor abdominal. Por esse registro.
Porque as conexões neurais que são feitas a partir daí, não se sabe. E a gente consegue buscar essas coisas, é isso que eu quero te dizer, com neuromodulação. Então você reprograma essa situação. Reprograma. Ok? E você consegue localizar exatamente isso. A Cíntia não vai revelar o que ela revelou lá para mim, mas foi algo parecido com isso, não foi, Cíntia? Registrado lá na infância, que você foi lembrando e a gente foi tirando. E por isso hoje não tem dor. O nosso corpo funciona, nós temos que descobrir muita coisa ainda. Nós, neuromoduladores, estamos nesse caminho. Nós estamos descobrindo coisas maravilhosas. Coisas que antes eram impossíveis, nós estamos tornando possível. Ok? Então, estou te dando um exemplo de como a gente pode ajustar as situações. Todos nós temos coisas que aconteceram na nossa infância ou na adolescência, que, a partir de então, você age diferente, sem pensar naquilo. Por exemplo, você era apaixonado por uma menininha lá aos 13 anos e a menininha estava apaixonada por cara de 16. Você tem a mesma idade que ela já quer o cara. E aí você fica frustrado, aí já fica com aquele negócio, não consigo. Então isso pode bloquear muitos caras, né, em ter o próximo relacionamento. Se levou um fora daquele jeito ali. Entende? São coisas que marcam, ficam registradas e passam a ser a nossa maneira de ser. E a neuromodulação corrige isso. Se você souber aplicar as técnicas adequadamente, você consegue trazer o paciente de volta. Ok? Gangue estrelado, o Roberto falou. Nossa, o gangue estrelado é o que mais trabalho com os colegas O gangue estrelado, ele é fantástico. Eu já resolvi casos maravilhosos ajustando o gangue estrelado. O gangue estrelado está na frente da primeira costela, literalmente ali. E a primeira costela é onde se ancoram as fáscias, todas as linhas de força do organismo. Então, sempre vai ter tração no gangue estrelado, dependendo do que está acontecendo no nosso corpo em termos de disfunção. Então, pode ser a origem, inclusive, da síndrome da dor complexa regional. Ok? O Roberto falou sequela de punho do idoso. Sim, é aqui o problema. E nós temos como tratar. E é relativamente fácil de tratar, na verdade. Viu, Roberto? Marcos, como estão os resultados da animação ligamento amarelo? Estão maravilhosos. Esse ligamento amarelo, para quem não sabe, não é meu aluno, foi uma técnica que eu desenvolvi. Os resultados estão simplesmente maravilhosos. Hoje mesmo eu respondi para um colega, e ele entrou em contato comigo, que ele recebeu um paciente que fez uma cirurgia na coluna lombar e gerou um hematoma subdural. E ela ficou sem os movimentos dos membros inferiores após a cirurgia. Hoje entrou em contato comigo. Eu instruí ele para fazer ligamento amarelo. Dei as coordenadas e a partir de nós vamos acompanhar agora essa paciente, que está sem caminhar e nós vamos recuperar. Claro que se não houve uma secção no nervo, mas dizem que não. Dizem que foi só o hematoma. Então, se foi isso, a gente vai recuperar. Vai demorar um pouquinho, mas vamos recuperar. Resultados são fabulosos, Marcos. Obrigado pela pergunta, hein? Todas as perguntas são muito interessantes. Cada um perguntando da sua área. É isso que é importante. Muito bem. Gente, para quem quiser, eu estou com um curso agora no final de semana, 5 e 6, tá? Esse curso vai ser online ao vivo. E é a parte cereja do bolo porque ela é neuromodulação periférica, tá? Então, você vai ver a diferença. E quem participar desse curso, eu vou colocar para vocês o link aí depois, quem quiser informação. Até vou procurar aqui, já vou botar ali. Quem quiser participar desse curso e depois resolver fazer a pós, esse curso bate o valor na pós, tá? Então, é um investimento que você, se quiser fazer upgrades, você não perde. O investimento vai estar aqui. Deixa eu ver se eu vou botar para todos. Aqui. O investimento é 12 vezes de R$ 224, ou seja, menos de uma consulta particular, para você começar a ter sucesso no seu tratamento, tá?
Eu vou deixar o meu telefone também. Quiserem falar comigo, fiquem à vontade, tirar dúvidas. Fiquem muito à vontade. Ali o link de inscrição, quem desejar fazer, agora, sábado e domingo. E fica gravado as aulas, tá? Ficarão gravadas as aulas durante 6 meses, você pode assistir. Tá bem? E eu dou também auxílio aos colegas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato e eu vou responder, como eu respondi para esse colega hoje, que estava com um caso grave, de uma paciente que está sem mexer as pernas. Ele perguntou o que ele podia fazer, ele era ortopedista e auxiliou esse outro colega na cirurgia. Essa paciente fez 3 cirurgias na coluna, por causa desse hematoma. Tá? Estarei sempre à disposição dos colegas, está aí o link de inscrição. É um convite, tá? Para vocês começarem a pensar diferente e começar a ter resultados diferentes também. Bem interessantes. E graças a Deus tem colegas aqui que... Tem paciente aqui, que é a Cíntia. A Cíntia não é médica, da minha produção. E tem colegas que já tiveram concursos comigo aqui falando também. Obrigado aos colegas que contribuíram aqui. Não sei se a Anne está aí. Anne, consegue abrir tua câmera, Anne? Anne Carvalho, eu vi ela aqui. Te achei, Anne. Agora vamos ver se tu abre a câmera aí, porque eu quero te fazer umas perguntinhas. Vê se ela está aqui. Talvez ela não esteja. Mas tá bom. Quem quiser abrir a câmera para... Abate na pós, Roberto. Mas, Roberto, tu já tem esse curso. Tu vai ter na pós. Na pós vai iniciar com esse curso já também. Tá bom? Então, não há necessidade. Obrigado. Pneumologista, Hélio, sem bombinhas na asma, seria bom para ti? Pode escrever na pós. Tá bom? Os pacientes asmáticos sem bombinha. Eu atendi uma colega em Ribeirão Preto, tá? Médica. Asma. Bombinha todos os dias. Ela foi voluntária, não precisou usar bombinha. Claro, eu não sei agora como ela está, porque eu não sei se aonde ela foi tem colegas para fazer nela, tá? Mas aquele período ali, sem bombinha, não usou nenhuma vez. Ok, tá? Muito bem. É isso. Eu quero que vocês tirem as perguntas, façam as perguntas de vocês. E, e tem muitas outras coisas. Hélio, olha só. O pulmão, nós temos vários músculos relacionados ao pulmão com a funcionalidade dele. Claro que o diafragma é o principal, né? Mas nós temos escalenos aí. Nós temos o psoas, hein? O psoas prende o diafragma, dificultando a respiração. E quando a gente tem uma má captação de oxigênio, ou uma diminuição da captação de oxigênio, nós queimamos menos glicose. E ao queimar menos glicose, menos ATP. Ou seja, o cansaço todo tem a ver com a disfunção dos músculos relacionados ao pulmão. E você consegue melhorar essa funcionalidade. Tá bem? A neuromodulação atua em todas as áreas, gente. Todas as áreas da medicina. Se vai sair da sua área. Vai sair da sua área. Tá? Ele quer migrar de área. E é uma coisa inteligente, porque, na verdade, tem algumas profissões, como patologista, por exemplo, a IA pode substituir um patologista, né? Daqui a pouco. Então, ele está sendo inteligente. Ok? Muito bem. Tá ótimas perguntas, gente. Podem colocar as outras perguntas mais se quiserem, fique à vontade. Estou aqui para responder, tá? E o convite está aí para vocês. Bem? Estado de vigília, bom. Nós temos o sistema ativador reticular ascendente, acima, né, da formação reticular. E nós temos também o hipotálamo ali junto na região, que ativa, que tem conexões diretas com o sistema reticular ascendente. Então nós precisamos saber qual é a disfunção. Se é
na glândula pineal, que tem a ver com a melatonina, e, portanto, a vigília fica alterada. Não sei se é essa a pergunta que está fazendo, mas nós temos como ajustar esse processo também. Ok? Sono. Exato. Exato. Tá? Por isso que eu não sabia qual a pergunta exata, foi uma pergunta genérica, né? Mas a gente consegue buscar e tratar essas situações. Tá bem? Os colegas que estão ouvindo pela primeira vez, tenho certeza que estão pensando assim, cara, isso aí é bom demais para ser verdade, né? Todos os outros colegas que já tiveram comigo pensaram a mesma coisa um dia. Por isso que é legal vocês estar falando aqui os seus depoimentos. Bem, porque realmente é algo que vai mudar. Vai mudar o tratamento médico, ok? E vocês estão na primeira onda também. Eu tive uma primeira turma da pós que se formou agora em outubro. Vamos ter a segunda que vai se formar em outubro, novembro. E vamos iniciar uma terceira. Mas tem os colegas que já fazem curso separadamente da pós. Então, todos estão tendo resultados muito interessantes. Desde que estejam praticando, tá, Roberto? Sem praticar não vai ter resultado nenhum. Só na teoria não vai dar certo pra ti. Muito bem. Exato, Roberto. Vamos fazer parte da história da transformação da medicina. Exatamente isso. Tá? Perfeita a tua colocação. Ok? Hoje eu sou coordenador, digamos assim, do núcleo de neuromodulação da SBRT, a Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual, né? Recebi convite para palestrar hoje na SBET, Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Tem um convite para palestrar também na traumatologia. Então, nós estamos crescendo e a passos largos. Ok? Não, honra é toda minha, gente. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta? Vocês gostariam? Não quero tomar o tempo de vocês, já são 21 horas, essa era a projeção. Estão todos convidados a conhecer a neuromodulação. Meu link, eu tenho no Instagram, vocês podem ver alguns depoimentos de pessoas que tinham fibromialgia e pararam, pessoas que tiveram outras coisas piores ainda e estão melhores. Tem o meu canal do YouTube que tem alguns vídeos lá, eu não mostro a técnica porque a ideia é ficarmos com essa técnica somente para médicos, porque é um ato médico, mas como a gente sabe que existe a invasão, né? Então a gente precisa se preservar, então eu não demonstro muita coisa, não. Eu fico restrito a nós. Bem, por isso que não vou encontrar falando as coisas lá, tá? Tem coisas gerais, genéricas assim, sim, mas nada que demonstre como se faz. Tá bem? Cefaleias, nossa. Gente, é direto que a gente consegue tratar. A maioria delas, tá? Neuralgia trigêmeo da mesma forma. Já que falou cefaleia, lembrei da neuralgia trigêmeo, tá? Direto, ok? Tem uma aula lá no meu canal do YouTube, o que é neuromodulação. Lá vai falar bastante coisas, assim, impotência sexual masculina também, a gente consegue tratar de uma maneira eficaz, tá? O que mais que tem lá? Sequela de dengue, Covid, nós conseguimos restabelecer olfato, gosto, paladar, a gente consegue. Deixa eu me lembrar de mais coisas que tem lá. É que são várias coisas, né? Então, Genuvalgo, Genuvaro, se não tiver dano estrutural, a gente consegue buscar. Escoliose a gente consegue ajustar se não tiver dano estrutural. É, insuficiência vesical, hemorroidas. A gente consegue fazer tudo isso. Tá? A apneia do sono tem benefícios também, ok? Mas é um pouquinho mais sofisticada porque a região está um pouquinho longe da periferia. Tá bem? Está no palato. Então a gente precisa atingir, digamos assim, é um pouquinho mais agressivo. A gente precisa chegar mais longe, tá? Com a agulha. Tem benefício, mas tem benefício, tá?
Muito bem, gente. Desejo a todos uma boa noite, ok? Fiquem com Deus aí, estou à disposição. Quem puder estar no curso fim de semana, será um prazer tê-los conosco. Bem, forte abraço a todos. Abraço, boa noite. Boa Saúde. noite, boa noite. Obrigado.